Salve toda pura, toda imaculada Virgem Maria sobre a sua vida que vai ver esse vídeo, serva, missionário, missionária católico, né? Ou católica. Aqui é mais um vídeo, interpretação pessoal, que odeia a igreja. Jesus fundou a igreja católica, Pedro foi o primeiro papa. Olha só, a escritura, ela já dá esse respaldo. Não tem como negar o que está escrito aqui na escritura. Evidentemente prova convincente, documentos provando que Pedro é o Papa, que Cristo fundou uma só igreja. Segundo Coríntios 4, irão surgir pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente. Mateus 12, 25, 26, Marcos 3, Lucas 11. As divisões serão dispersas, será destruída, tombarão uns sobre os outros. Os edifícios tombarão uns sobre os outros as suas doutrinas. Em 1 Coríntios 3,11, já colocaram outro fundamento, ao qual já foi posto, o fundamento dos apóstolos, Efésios 2,20. Simples entender isso. Olha só. Jesus fundou a Igreja Católica, Pedro foi o primeiro Papa. Na verdade, não, e eu vou explicar isso ponto a ponto. A igreja que Jesus fundou. Simples. Primeiramente, o Martinho Lutero, ele era membro dessa igreja. Então tem uma igreja que ele se revoltou, se apostatou da fé e foi fundar outra igreja. Então já tem uma igreja. Então não tem como se negar isso, tá, meu querido? Não foi uma instituição construída por mãos humanas, mas sim uma igreja espiritual. E todo aquele amontoado de pessoas, né, que são igreja, quando se ajuntam numa congregação, ali tem-se uma... Não, são membros da igreja que participam do corpo místico, que é a esposa do Senhor. Nós somos os membros dessa igreja. E templo do Espírito Santo. Cristo, ele fundou uma igreja para você ser membro dessa igreja. Atos 2,47, tem uma doutrina, tem um pastoreio. 1 Coríntios 28, 12, 28, tem uma hierarquia, constitui primeiramente os apóstolos. Eu não sou a igreja, você não é a igreja. Você é membro da igreja, templo do Espírito Santo. Porque Deus não habita templo feito mãos de homens, fundamento de homens. Porque a igreja de Cristo, ela é igreja mística. E os apóstolos deram sua vida para edificar essa igreja. E tanto que tem a Eucaristia, presença real de Cristo Eucarístico, João 6,51 em diante, certo? Igreja, né? Por exemplo, no livro de João, né, no capítulo 2, versículo 19, Jesus diz, né, se referindo ao templo, né, de Jerusalém: destrua esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Os judeus ficaram sem saber, como assim em 3 dias você vai reconstruir? Demoramos 40 anos para construir esse templo e você vai reconstruí-lo em 3 dias, né? Só que os judeus não entenderam o que Jesus queria dizer, né? Na verdade, Jesus, ele morreria e no 3º dia... Nem os judeus e nem vocês. Porque, olha só que interessante. João, quando se conhece a Bíblia, você sabe qual versículo ele está usando, qual é a tática dele, que se trata o texto. Olha só, João, se você pegar João 2, 19, respondeu Jesus: destruí-vos esse templo e eu erguirei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu há de levantá-lo em 3 dias? Mais 21, mas eles falavam do templo do seu corpo. Olha só. E Mateus 24, 24, esse templo foi destruído. Como Cristo fundou essa igreja? Gerada lá na cruz, fundada lá na cruz. Como foi edificado o seu corpo? A pregação oral dos apóstolos, os mártires, os apóstolos que ele escolheu. Então, aqui você já vê, Cristo, ele fundou uma igreja, João 25, ou João 19, 25, ali, a cruz, onde ele se doa por essa igreja, se doa pela sua esposa, Efésios 5, 25. Marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificar, purificando pela água do batismo,
com a palavra para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito, semelhante, mais santa e irrepreensível. Olha só. Esse termo que os protestantes usam, onde dois estiver reunido, é ali que você está. Não, eu sou igreja. Não, você é templo do Espírito Santo, que faz parte da igreja mística. As apóstolos 42, 47, 42, tem uma doutrina dos apóstolos. 47, juntava outro para o caminho da salvação. Porque se tornava membro dessa igreja, membro desse corpo que Cristo edificou em 3 dias. Tanto que em Mateus 16, 18 tem a profecia. E essa profecia se concretiza onde ele morre na cruz. Ao 3º dia ele ressuscita. Aí nasce a amada igreja. Em Atos dos Apóstolos 2 desce o Espírito Santo. E essa igreja, esse corpo místico, Colossenses 18, Cristo é a cabeça, Colossenses 2:12, os apóstolos são membros dessa igreja mística e guiada pelo Espírito Santo. Que a igreja se torna pública. Só falta agora o quê? Edificá-la. Quem vai edificá-la? Esse corpo místico. A pregação oral dos apóstolos por inspiração unção do Espírito Santo. João 16, 13. E João 21:15 tem um pastoreio. Pedro, apacenta meu escudeiro. Pedro, apacenta meu escudeiro. Apacenta as minhas ovelhas. Não é do jeito que você está querendo colocar, não, meu querido. Eu sou igreja. Você que é o padre, você que é o bispo, você que é o presbítero. Pelo amor de Deus, pô. 1 minuto já tanta heresia, pô. Ele transformaria o seu corpo em templo do Espírito Santo e, consequentemente, o nosso também corpo seria templo do Espírito Santo, ou seja, uma igreja. E mais tarde... Misericórdia! Nós somos o templo do Espírito Santo. Uma igreja? A igreja que Cristo fundou é santa, é sua esposa. Nós somos pecadores, nós somos falhas. Olha só que interessante. Eles usam essa malícia em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ó. Ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo, ó, que habita em vós, o qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertençais, ó, porque foste comprado por um grande preço. Glorificai, pois, Deus no vosso corpo. Ó. Momento nenhum tá falando que você é igreja. Aonde você tirou isso aqui que você é a igreja? Você é templo. Se você se apartou do corpo místico, você é um templo que se revoltou, que se apartou do templo místico, da igreja da sua esposa, do Senhor Jesus Cristo. Então, o verdadeiro Espírito Santo não está habitando em você. Segundo Coríntios 50, não surgem pessoas que irão proclamar o de Jesus diferente por inspiração de outro Espírito, não esse Espírito Santo que desceu dos Apóstolos 2. Olha só que interessante. Momento nenhum. E ainda tem mais aqui, ó. Que autointerpretação teniciosa do João Oliveira PR. Paulo vai dissertar sobre isso lá em 1 Coríntios 3,16. Ele fala o seguinte: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Vocês são templo do Espírito Santo, o templo de Deus. Paulo estava se referindo ao nosso corpo, portanto, toda vez que nós cristãos nos reunimos como igreja, né, como uma congregação. Sim, em unidade com a igreja mística, com a cabeça. Por exemplo, a Universal se reúne ali. A Universal tem comunhão com a Assembleia? Não. Já outro corpo. Outro é um corpo amputado da cabeça. A Mundial tem acesso à Internacional da Graça? Não. Já é outro Jesus diferente. Já é outro Espírito, não é Espírito Santo. A unidade. Quando você se torna membro dessa igreja, você se torna membro em unidade. Um só Espírito, um só batismo, uma só fé. Romanos 1:8. Como eu sou membro desse templo, desse corpo místico, que eu apartei da igreja de Cristo. Como o Espírito Santo vai habitar na minha vida, que se eu apartei dessa igreja, que o próprio Espírito Santo assiste a essa igreja.
Que interessante. Essa analogia, esse pensamento. Por quê? Porque eles querem ser igrejas. Eles querem fundar igrejas para tirar o foco da verdadeira essência, da verdadeira igreja que habita o Paráclito. Atos Apóstolos 2:1. Desce o Paráclito. Atos Apóstolos 2:42 tem uma doutrina. Atos Apóstolos 2:47 juntava outros para o caminho da salvação. Atos Apóstolos 2. Olha só. Primeiro pregar 14. São Pedro. Atos Apóstolos 2. 7, profundamente impressionados. Olha só que interessante. Eu vou encerrar esse vídeo aqui porque é muita ladainha desse pastorzinho, ó. Olha só, 7, ó. Desceu o Espírito Santo, certo? Ali, ó, profundamente, Atos Apóstolos 2:7, ó. Profundamente manifestava a sua admiração. Não são porventura galileus todos esses que falam? Como estão? Então todos nós ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, partos, metos, elemitas, os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto da Ásia, a Frígia, a Pânfila, o Egito e as províncias da Líbia, próxima a Cirene, peregrinos, romanos, judeus ou presépteros, cretenses e árabes, ouvimos publicar em nossa língua as maravilhas de Deus. Olha só, por que isso aconteceu? Simples, Efésios 4. Sede um só corpo, para ter um só corpo, para ter uma só unidade, para ter uma só fé, para ter um só Espírito Santo, para ter um só evangelho. Gálatas 1:7. Apenas pessoas que semeiam confusão. Não há dois evangelhos, apenas pessoas que semeiam confusão. Não há duas doutrinas distintas, uma só doutrina dos apóstolos. Olha só. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação, há uma só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Se você for pegar essa visão louca desses doutores, cada um vai querer defender. Eu sou igreja, eu sou templo do Espírito Santo, mas você se apartou da igreja. Como o Espírito Santo vai habitar sobre a sua vida que você se apartou desse membro que o Espírito Santo está ali até a consumação do tempo? Olha só que interessante. O evangelista São João vai dar essa tática aqui, ó. Olha só. João 2:18. Filhinhos, essa é a última hora. Vós ouviste dizer que o anticristo vem, eis já muito anticristo. Por isso, conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não era do nosso. Se tivesse sido do nosso, ficaria certamente conosco. Mas isso se dá para que você conheça que nem todos são dos nossos. Então esses aqui são o templo do Espírito Santo, esse muito anticristo, que saiu proclamando outro Jesus diferente, etc, etc, etc. Eles são o templo do Espírito Santo, eles pregam a palavra. Olha só, que interessante. O 20 que é interessante, ó. Vós, porém, tendes a noção dos santos e sabei todas as coisas. Olha só. Segundo João 1. Que interessante, ó. 7, ó. Muitos sedutores têm saído pelo mundo afora, os quais não proclamam Jesus Cristo, que se encarnou. Que assim proclama é o sedutor, o anticristo. Cautelai-vos para que não pecais o fruto do nosso trabalho, ó. Mas antes possais receber plena recompensa todo aquele que caminha sem rumo e não permanece na doutrina de Cristo. Não tem Deus. Quem permanece na doutrina, esse possui o Pai e o Filho. Olha só. Vocês permaneceram na doutrina, vocês seguem o fundamento dos apóstolos, você tem um pastoreio. Olha só. O 10, ó. Se alguém vier a vós sem trazer essa doutrina, não recebais em vossa casa, nem o saudais, porque quem o saúda toma parte em sua obra má. Olha só. Em Mateus 4 ali, Satanás tentando refutar o Senhor com a palavra. Do mesmo jeito que os protestantes tentam refutar a igreja com a palavra. E a palavra prevalece, o magistério prevalece, porque o Espírito Santo habita, vocês têm a unção do Santo, o Espírito Santo assiste a igreja, as apóstolos desce do Espírito Santo, tem pessoas de várias nações que têm sua própria língua materna para ter uma só fé, um só batismo, uma só doutrina, um só pastoreio, uma só igreja, não igrejas. Que interessante. É simples entender isso, doutores. É simples, ó. Mateus 12, ó. 25, Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda casa dividida contra si mesmo não poderão substituir, ó.
Divisão. O Espírito Santo, como diz Santo Agostinho, não habita. Vocês pensam que tem o Espírito Santo, mas não é o verdadeiro Espírito Santo. Se fosse o verdadeiro Espírito Santo, vocês tinham a unção do Santo. Saberia discernir que é uma só igreja. Um só pastoreio. Uma só esposa. Aí sim você ia ser membro desse corpo místico. E o seu corpo ia ser templo do Espírito Santo, porque está ali. Você vai estar onde habita verdadeiramente o Espírito Santo. Você vai ser cheio do Espírito Santo, porque você é membro dessa igreja que é cheio do Espírito Santo, como os apóstolos foram cheios, impactados do Espírito Santo. João 16:13. Como Nossa Senhora ali orando com os apóstolos, cheia do Espírito Santo. João Batista foi cheio do Espírito Santo. João Batista foi proclamar outro Jesus diferente. João Batista foi proclamar divisões, etc. Foi fundar outra coisa? Não. João Batista, sim, ele era templo do Espírito Santo. Porque ele defendia a igreja que habita o verdadeiro templo do Espírito Santo, que defende a esposa e o esposo, e ele se regozija. Se você fosse cheio do Espírito Santo, você ia se regozijar com a esposa, corpo místico, e com a esposa, o Colossenses 18, cabeça. Olha só, para finalizar esse primeiro vídeo, ao Dr. João Oliveira, BR, que diz que refuta católico, etc, etc. Aqui, ó. Olha só que interessante, ó. João 3:26. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou Cristo, mas fui enviado diante dele. Aquele que tem a esposa, o esposo, amigo do esposo, porém que está presente e ouve, regozija-se sobre modo com a voz do esposo. E nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Importa que ele cresça e que eu diminua. E ainda mais, Paulo foi cheio do Espírito Santo, a ponto que ele fala, a igreja, ela é coluna, sustentáculo da verdade. Eu sou o templo do Espírito Santo, porque eu habito nessa igreja que é coluna, sustentáculo da verdade. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. E ponto final. Acabou a brecha. Escritura, doutores. Eu sou igreja. Simples. Cristo não fundou mais de 50 milhões de denominações. Uma só igreja, uma só esposa, um só batismo, um só Espírito Santo, um só pastoreio, uma só doutrina. Simples entender. Um fundamento. Simples entender isso. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Você vai cansar de ouvir minha pregação, meu amigo. Você está enjoado de ouvir minha pregação? Que eu sou herege, que eu sou isso? Amém, glória a Deus. Como diz São João, o verdadeiro Espírito Santo habita sobre mim. A unção do santo. Não estou caminhando em vão. Eu sigo a doutrina. Qual doutrina? Atos Apóstolos 2:42. Glória a Deus, aleluia. Salve Maria, salve até o toque sobre a sua vida. Glória a Deus, aleluia.